Quinta-feira, 14 de dezembro de 2000. Depois da perda do seu pai, Mike passou a acompanhar mais a sua mãe, ajudando a sustentá-la. Ele e sua esposa Denise disseram à mãe de Mike e ao seu irmão Nick que esperavam ter outro bebê muito em breve. Mike mal podia esperar para dar um irmãozinho à sua pequena filha Lance. Ter uma grande família era algo que ele sonhava. O casal também estava planejando um cruzeiro e estava ansioso para comemorar seu 6º aniversário de casamento em alguns dias. Sábado, 16 de dezembro de 2000. Pouco antes do amanhecer, Mike arrumou seu equipamento de caça, prendeu o barco na picape e partiu para o Lago Seminole, cerca de 1 hora de carro. Um passeio matinal, que ele fazia quase todas as manhãs. Ia até um local para caçar patos. Por volta do meio-dia, Denise ligou para o pai. Mike ainda não voltara. Esse dia era o 6º aniversário de casamento do casal e eles fizeram grandes planos para comemorar. Então, por que ele ainda não voltava? O melhor amigo do casal, Brian Winchester, e o sogro de Mike foram até o lago. O Lago Seminole tem cerca de 56 quilômetros de comprimento, mas Mike costumava ir só a certos pontos. E Brian disse para começar por aí. 12 horas depois, às 2h30 da madrugada, eles acharam o Ford branco de Mike, perto de uma rampa remota. Depois disso, eles descobriram seu barco, em águas rasas e pantanosas. Dentro estavam equipamentos de caça e 2 coletes salva-vidas. O motor estava desligado, mas o barco ainda estava cheio de gasolina. E Mike não estava em lugar nenhum. E pelos próximos 17 anos, não mais se saberia de onde ele estava. Bem-vindo de volta a Mistérios Resolvidos. Continuamos vendo casos do mundo todo e hoje estamos mergulhando na história enigmática de Michael Williams. E vamos a um novo caso de Mistérios Resolvidos. Os casos de desaparecimento são os mais difíceis de suportar para os familiares das vítimas. Não há o fechamento trazido por um funeral. O luto é adiado indefinidamente, e ainda que permaneça a esperança de que o desaparecido esteja vivo, também permanece o medo e as intermináveis perguntas que ficam sem resposta. Para Cheryl, a mãe de Mike, o pesadelo começou em 16 de dezembro de 2000 e só terminou quase 2 décadas depois. Apenas 1 ano após a perda do seu marido, seu filho Mike simplesmente desapareceu. Nos anos seguintes, ela teve de lutar sozinha para que continuassem as investigações, pois o caso tinha sido arquivado. Ela costumava falar que era a única pessoa que achava que Mike estava vivo. Todos diziam que Mike Williams tinha tudo. Ele tinha uma linda família que adorava, uma carreira bem remunerada no mercado imobiliário, que lhes deu uma ótima casa e um grande círculo de amigos. Ele veio de uma origem humilde. Seu pai era motorista de ônibus e sua mãe trabalhava com uma creche. A família morava em um trailer, então seus pais economizavam todo o dinheiro para dar a Mike e a seu irmão Nick uma boa educação na North Florida Christian High School.
Mike se destacou na escola. Paralelamente aos estudos, começou a trabalhar no turno da noite em uma loja de conveniência para ajudar aos seus pais. Um amigo disse que todo mundo gostava dele, porque ele era uma alma muito genuína. Se ele pensasse que alguém estava implicando com você, era normal. Mike assumir o papel de irmão mais velho e te defenderia. Ele sempre estava ali para te proteger. Não demorou muito para que o Mike, adolescente, namorasse a colega Denise Merrill. Mike jogava futebol americano e Denise era uma líder de torcida. Eles trabalharam juntos no conselho escolar. Nessa época, ele também conheceu Brian Winchester, que rapidamente se tornou seu melhor amigo. Brian tinha uma namorada, Kathy. Os casais foram muito próximos durante seus anos de escola. Já nessa época, Mike tinha descoberto aquilo que se tornaria um hobby para toda a sua vida, a caça ao pato. Sua mãe, Cheryl, disse que Mike amava o ar livre e ajudava seu pai a caçar desde os 6 anos de idade. Mike, Denise, Brian e Kathy se formaram em 1988 e os dois casais acabaram se casando em 1994. Denise se tornou contadora, Mike foi trabalhar no setor imobiliário e Brian, vendedor de apólices de seguro. Mike nunca fugiu do trabalho duro e essa característica o acompanhou até a idade adulta. Ele raramente tirava dias de folga e trabalhava de 14 a 16 horas por dia. Começava no escritório antes do amanhecer e, às vezes, voltava para casa para jantar e então voltava novamente ao trabalho. Seu chefe disse que ele era o homem mais trabalhador que já conhecera e, a certa altura, teve que tirar as chaves do prédio para impedi-lo de trabalhar nos fins de semana. Segundo sua mãe, ele ganhava mais de $200 mil ao ano, ou seja, mais de R$1 milhão. Em 1999, Denise e Mike tiveram uma filha, Ansley. Just totally overwhelmed. She was due Tuesday, and she would have made me wait a whole nother year for Mother's Day, so she came yesterday so I could enjoy this day today with her. It was unbelievable. I have a whole new respect for my wife and women in general and what they go through to. A família morava num bairro pequeno, mas sofisticado e rico. O pai de Mike partiu no ano 2000, o que teve um impacto profundo sobre ele. E fez com que seu relacionamento com sua filhinha parecesse ainda mais precioso. Depois disso, o casal fez 3 seguros de vida de Mike, tendo Denise como única beneficiária por $1.7 mil, ou seja, quase R$9 milhões. Quem lhe vendeu as apólices foi seu melhor amigo, Brian. Mike disse que depois do que aconteceu com seu pai, ele queria ter certeza de que se o pior acontecesse, sua família ficaria bem protegida. E poucos meses depois de ter feito o seguro, aconteceu o impensado. Ele desapareceu. Um helicóptero e mergulhadores foram acionados para as buscas, mas estas foram prejudicadas devido ao tempo tempestuoso e às temperaturas congelantes. Depois de alguns dias, ficou claro que as chances de Mike ser encontrado vivo eram improváveis. As autoridades acharam que este foi um trágico acidente de barco. Mike usava waders, que são botas e calça de material impermeável, protegendo da água da cintura para baixo. Dizem que, se uma pessoa cai em águas profundas com elas, se afogará, pois a água acumulada nela impedirão a pessoa a flutuar. O barco de Mike provavelmente bateu em um toco e ele caiu na água e se afogou quando seus waders se encheram de água. E a razão pela qual eles não conseguiram encontrar seu corpo foi porque fora comido por crocodilos. Uma teoria que seu amigo Brian, que frequentemente caçava com ele, disse concordar. Mas Cheryl, a mãe de Mike, não concordava. Ela procurou um especialista
para perguntar sobre a teoria do crocodilo. Este disse que os crocodilos tendiam a parar de comer se a temperatura da água cai abaixo de um certo ponto. E mesmo se eles o tivessem comido, as chances de ele ser comido por inteiro, sem deixar restos dele ou das roupas, seriam nulas. Depois de 700 horas de trabalho, durante 44 dias, simplesmente não havia nada. Nenhuma pista. A busca foi cancelada. 6 meses depois que ele foi visto pela última vez, encontraram um chapéu flutuando na água. E logo, um par de waders. Depois, uma lanterna, uma jaqueta vermelha e a licença de caça de Mike Williams. Esses itens pareciam estar em perfeito estado. Não mostravam que Mike fosse atacado por crocodilos e não foram afetados pelos elementos. Sua licença ainda era legível e sua lanterna ainda funcionava. O que não fazia nenhum sentido, visto que estariam na água pantanosa por 6 meses. Além de que, depois de todas as horas e dias de busca, isso estaria sob seus narizes o tempo todo. O oficial David Arnett admitiu que parecia muito estranho e fora do lugar. Logo de cara, ele notou que a picape de Mike foi encontrado em um local longe das rampas, então ele teria que arrastar seu barco pela lama para chegar ao lago. E a forte tempestade deveria ter levado seu barco para a costa leste, mas foi encontrado na costa oeste. Quando alguém está desaparecido, deve-se esperar 5 anos para ser legalmente declarado sem vida. Mas apenas 6 meses depois que Mike foi visto pela última vez, Denise solicitou uma certidão de óbito de seu marido. Então Mike Williams foi declarado que teve um afogamento acidental. Cheryl, a mãe de Mike, não acreditou nisso. De acordo com Cheryl, Denise disse que se ela fizesse algo para que se abrisse uma investigação, ela não veria mais sua neta. Segundo pessoas próximas à família Williams, Denise rapidamente se distanciou da família de Mike e cortou qualquer comunicação entre eles e sua filha. Os amigos de Denise disseram que ela levou muito tempo para falar alguma coisa à sua filha sobre Mike e dizer-lhe o grande homem que ele foi. Para Cheryl, que já havia perdido o marido e o filho, a ideia de também perder a neta era muito dolorosa. Mas ela precisava de respostas e decidiu seguir em frente, resultando na reabertura do caso de Mike, em 2005. Todas as pessoas da comunidade e os que acompanharam o caso desde o início começaram a falar. Nesse ano, Denise Williams e Brian Winchester se casaram. A maioria ficou um pouco chocada. Alguns, no entanto, ouviram rumores de um caso entre os dois por anos. Então, aconteceu o divórcio de Brian de sua primeira mulher, Kathy. E posterior casamento com Denise não foi uma surpresa para eles. A ex-esposa de Brian, Kathy, confirmou isto, dizendo que sabia que há anos tinha algo entre seu ex-marido e Denise. Um ano depois, o caso de Mike chegaria à mídia. Jennifer Portman, a diretora de notícias do Tallahassee Democrat, o principal jornal da região, viu um artigo enviado por Cheryl e depois de lê-lo, ela sabia que a história não estava certa e precisava de mais atenção. Ela começou a publicar artigos sobre Mike, na esperança de deixar de novo no interesse do público. Em 2008, a polícia do estado da Flórida anunciou que havia começado a investigar o caso. Com o passar dos anos, e com Mike ainda desaparecido, Cheryl continuava trabalhando duro. Em 2011, ela fez uma vigília pelo filho. Era apenas ela carregando alguns cartazes e andando para cima e para baixo. Ninguém sabia que a polícia estava reunindo evidências e investigando Brian e Denise por possível fraude de seguro. Teve uma pessoa que se apresentou dizendo que tinha visto Brian no dia do desaparecimento de Mike
perto do local onde ele desapareceu. À medida que a investigação sobre o seguro continuava, o casamento de Denise e Brian Winchester começou a desmoronar. E o casal se separou em 2012 e se divorciou em 2016. A separação azedou a comunicação entre ambos e provocou uma mudança em Brian. Ele invadiu a traseira do carro de Denise e, quando ela entrou, ele a manteve sob a mira de uma... Assim que ele saiu do carro, ela foi direto à polícia e o denunciou por sequestro. We're almost in the 4th year of our separation and divorce. Another divorce date is looming Wednesday. I'll just tell you about what happened today. Okay. So I go out to my car to go to work. I work at FSU. I was calling my sister, and this person starts climbing out of the very back, and I couldn't tell at first who it was, but then immediately I knew who it was, but I was screaming. He, was up and grabbing me, and... Depois da separação em 2012, Denise pediu o divórcio em 2015. De início, Brian se opôs e teve que ser ordenado a obedecer. Como parte da ordem de divórcio, Brian deveria fornecer uma avaliação da casa do casal para o início de agosto de 2016. Denise disse aos investigadores do gabinete do xerife que, em 5 de agosto, o dia em que a avaliação teria que ser apresentada ao tribunal, ela saiu de casa para ir a seu trabalho na Universidade da Flórida. Enquanto ela falava ao telefone com a irmã, viu alguém pular no banco de trás do carro. Era Brian. Ele pegou o telefone dela e começou a gritar instruções para ela. Ela não obedeceu. Até que ele lhe mostrou uma... Ele teria dito que isso era necessário, pois ela não atendia suas ligações e bloqueava suas mensagens. Em vez de ir aonde ele queria ir, ela estacionou no estacionamento de uma drogaria, em frente à porta. Brian disse que iria tirar sua própria vida. Ele não queria o divórcio e sentia que não teria nada pelo que viver. Ele assegurou-lhe que não queria tirar a vida dela. Ela conseguiu acalmá-lo e o levou de volta para onde ele havia estacionado sua picape. Depois, Brian pediu desculpas por suas ações e ela prometeu não contar à polícia. Apesar de sua promessa, depois dele ir embora, ela foi direto à polícia. De acordo com um amigo de Winchester, posteriormente entrevistado pela polícia, ele estava preocupado, pois, como resultado do divórcio, Denise contaria à polícia o que sabia sobre esse cara que desapareceu 10, 12 ou 15 anos atrás. Ela não atendia suas ligações, então ele elaborou um plano para esperar no carro dela e mantê-la sob a mira de uma... A razão pela qual Brian entrou no carro e a conversa que teve com ela naquele dia logo viria à tona. E depois de 16 anos de silêncio, a verdade sobre o que aconteceu com Mike finalmente começaria a vir à tona, mesmo que Denise já tinha dito que só falaria sobre o acontecido nesse dia com Brian. O agente que tomava a declaração tentou aproveitar a discórdia entre o casal para ver se Denise falava alguma coisa sobre o desaparecimento de Mike. It's the truth. I've been doing this too long. I've talked to everybody I know over the years for 15 years about how and what we could do. 15 years ago, he walked in and told you he'd done something. Didn't he? No. Denise. No. You have got... This is not going away. He's going to try to stop people from talking about what he did. That is what he has done, and he's willing to do it again. Now I'm just starting to feel very uncomfortable. Okay. Well, I've been uncomfortable for a long time because we needed some things on this case. Right. And we were hoping one day that either Brian or you maybe could fill in some of the gaps there, fill in a piece of the puzzle. Right. But I guess right now I need to focus on this and what happened this morning, and I want to get this restraining order done by 5 o'clock, and I want me and my daughter to be safe, and that's what I'm focused on. There's no doubt that Brian's going to be located and put in jail. You know, what if he starts talking about the past?
way in the past. Then he might, I don't know. I have no idea what he's going to say. Yeah. No idea. No. What if he starts talking about, admits the it. disappearance of Mike? I hope he admits this morning. I hope he admits what he did. If they ask him about Mike, I have no idea. I mean, we'll see. A verdadeira razão pela que Brian invadiu o carro de Denise prontamente viria à tona, e depois de 16 anos de silêncio, se começaria a descobrir. I would like to address the court. Never, ever did I have any intentions of harming Denise, nor would I. Nonetheless, I do know that she was hurt by my actions, and again, I am truly sorry. I start each day with the memory of him jumping out of the back, and I end each day feeling the gun shoved in my ribs when I turn on my right side trying to sleep. He will finish what he has started. I'm asking you to sentence him to life in prison for the crimes he has committed. It comes down to my life or his, and I'm asking you, please, to choose mine. Thank you. Brian estava pronto para ir a julgamento, então ele recebeu uma oferta. Se falava o que sabia do que aconteceu com Mike, teria imunidade nesse caso. E também sua sentença no caso com Denise seria reduzida para 20 anos. Ele aceitou o acordo e finalmente começou a falar. Brian contou que o caso amoroso com Denise começou em 1997. E com o passar dos anos, um plano foi traçado para tirar a vida de Mike. Encenar como se fosse um acidente, pegar o dinheiro do seguro e, segundo ele, disse viver felizes para sempre. Segundo ele, Denise disse que se algo acontecesse com Mike, deveria ser quando sua filha fosse pequena o suficiente, como para não se lembrar de nada. Brian continuou e disse que foi manipulado de um modo que não percebeu. Eu fui um estúpido de 30 anos, disse ele. Em 9 de dezembro de 2000, Brian levaria Mike em uma viagem para caçar patos, o jogaria no lago e fingiria que foi um acidente. Mas na manhã do dia 9, Denise ligou para ele dizendo que eles não deveriam continuar com isso porque ela estava com dúvidas. Brian disse que ficou aliviado, mas também confuso. Depois disso, ele disse que Denise mudou de ideia. E novamente, marcaram um dia para o acidente, 16 de dezembro. We launched the boat. It was just like a hunting trip was supposed to be. The plan that was discussed and come up with was that he was going to be wearing waders. And the belief was somebody falls in the water with waders, you're going down. So we went out like we were going hunting. We got to the area where his waders and jacket were found. I got him to stand up and I pushed him into the water. He got his jacket off and his waders off. And he was in a panic, obviously. I was in a panic. I was driving the boat, and I didn't know what to do. And I ended up him.
Depois disso, Brian arrastou o corpo de Mike para a costa e o colocou na parte de trás do carro. Depois, empurrou o barco de volta para a água. Ele então voltou para casa e foi para a cama com sua esposa Kate, que ainda dormia. Mais tarde, ele dirigiu até um Walmart, onde comprou uma pá. Então dirigiu para uma área remota e enterrou Mike. Disse que ao longo dos anos, Denise falou pouco de Mike, fingindo que nada aconteceu e negando qualquer parte nisso. Quando o relacionamento começou a desabar, Brian ficou paranoico e com medo de que Denise o denunciasse como o único responsável. Quando ele a manteve sob a mira de uma no carro naquele dia, ele disse que a fez jurar nunca contar a ninguém sobre Mike e levar seu segredo para o túmulo. No dia seguinte à sua confissão, Brian disse à polícia onde poderiam encontrar o corpo de Mike. No final da estrada de Gardner, no norte do condado de Leon. Um lugar desolado, silencioso e remoto, e a apenas 8 quilômetros de onde Mike cresceu. Numa conferência de imprensa, um agente da polícia confirmou que acharam os restos de Mike e que sua vida lhe foi tirada. Cinco meses depois, as autoridades chegaram ao escritório de Denise Winchester e ela foi presa. Nesse dia, a pequena filha dela e de Mike, Ansley, fazia 19 anos. Denise foi indiciada sobre a acusação de conspiração para tirar a vida de Mike e cumplicidade após o crime. Good morning. Would you tell us your name, please? Denise Williams. All right. Good morning, Miss Williams. Miss Williams, as if you're not aware, but I'm sure Mr. Way has. Antes de sua detenção, recebeu a notificação do caso pelo qual ela era ré. E também foi apresentada ao juiz que julgaria o caso. The fact for murder first degree. These are all punishable by life offenses. For right now, however, I am going to hold you no bond. Mr. Fuchs, what's the state's recommendation as to condition? Anything else that I need to do on No, her Your Honor, case? she's being held without bond, so there's nothing further. O advogado de Denise disse que Brian nada mais era do que um ex-marido rejeitado, e por causa do acordo judicial, ele poderia inventar o que quisesse e se safar de ser julgado por esse crime. Well, I don't know what he flipped. I think he made something up. That's a big difference between flipping and fiction. Gotta go. Thank you. Brian, a mãe de Mike, Cheryl, e a primeira esposa de Brian, Kate, todos testificaram. Acho que foi gradual. E nós, você sabe, quanto mais estávamos juntos, mais queríamos estar juntos. E quanto mais nos queixamos de Kate e Mike, mais queríamos estar juntos. Isso só ficou cada vez pior, quer dizer, somente virou uma bola de neve. Eu nem sei como descrever isso, mas então sim, eventualmente começamos a conversar sobre opções e maneiras de ficarmos juntos. E Denise, por como ela foi criada, ou por seu orgulho, eu acho. Eu não posso dizer todas as razões, mas ela não queria se divorciar de Mike e afirmou que não se divorciaria, mas desejava que continuássemos juntos. O que afunilou as opções. Ainda mais eu, e digo que... E Denise planejou tudo. Eu planejei muitas coisas, mas, no geral, foi muito mútuo. Quer dizer, queríamos ficar juntos e não íamos deixar nada impedir isso.
Então, ao longo de 1 ano e meio, antes da morte de Mike, discutimos várias opções e alternativas de como poderíamos ficar juntos. Kate, a primeira esposa de Brian, sempre manteve sua amizade com Denise, mesmo depois do divórcio com Brian e posterior casamento deste com Denise. Ela testemunhou depois de Brian no julgamento de Denise. Os promotores reproduziram uma conversa telefônica gravada, na qual Kate, que colaborava com a polícia na época, disse a Denise que sabia a verdade sobre Mike. Cada vez que ela tocava no tema, Denise tentava mudar de assunto, mas em um ponto perguntou: "O que você sabe?" I know they're wanting to talk to me about Mike. I don't know anything. And I mean, I do know. What do you know? Well, Brian called me at the shop crying and before or after? mad. But Brian had figured out that you were cheating on him with Chuck. And he just told me about Mike. What did he say? Well, I would love to know what happened to Mike. They said they found his remains and that he was beaten or that he was... Brian told me that y'all planned it. O promotor estadual assistente, John Fuchs, disse que a evasão de Denise, quando lhe falavam sobre o que teria acontecido com Mike, bem como a resposta imparcial dela, quando Brian lhe contou como havia tirado a vida de Mike, demonstrava o quão friamente ela ajudou a planejar o caso que aconteceu em seu benefício. When the article came out in the newspaper, Denise called me on the phone. She was livid. She said, "You and Nick need to come over here right now." We went to her house. In the front yard, we weren't even invited inside. She was screaming at me. She was mad about the article. And she said, screaming at me, "I don't ever want to hear Mike's name again. I don't ever want to see Mike's picture in the paper again. I don't ever want to know anything you're doing about Mike again. I have to get on with my life." Em fevereiro de 2019, Denise foi achada culpada de todos os cargos e foi sentenciada à prisão perpétua. Seus advogados apelaram, alegando que não havia provas físicas contra ela, e a condena ficou em 30 anos. Enquanto que Brian ficou condenado a 20 anos. Cheryl manteve a esperança de rever seu filho vivo por muito tempo, mas depois só tinha a esperança de que se fizesse justiça e pudesse se despedir de Mike. Find him and bring him home. Judge Hankinson, for the next 17 years, I made telephone calls, put up missing person signs, compiled my notes into a book, and had people post on social media for me. With the help of friends, we raised money and put up billboards. I bought ads in the Tallahassee Democrat and worked with the Twin City News, asking everyone to help me find Mike. They told me Mike drowned and got eaten by alligators, and there was no need for an investigation. They laughed at me and called me crazy. Judge Hankinson, I am a fighter, not a victim. I love Ansley, but Mike was my son. I became even more determined to find the truth. There is no manual to tell a mother what to do when her child goes missing.
I just did what God put on my heart to do.